Alô, alô, pessoal. Estamos aí ao vivo. Estamos aí ao vivo para a gente começar a nossa live. Hoje a nossa live vai falar sobre o que eu e a convidada de hoje pudemos aprender sobre comunicação e carreira com o livro Descubra Seus Pontos Fortes, que é um livro que eu já comentei durante o mês, já fiz alguns comentários sobre ele, um livro que foi bem importante aí na minha carreira, no início da minha carreira, pude aprender muito com ele e hoje para poder conversar sobre esse livro e poder trocar comigo sobre tudo que eu pude aprender aí com esse livro, eu trouxe uma convidada especial que está entrando aqui agora, eu vou admitir ela aqui, que é a Aider. Tá entrando. Olá! Oi, Hugo! Ei, tudo E bem? cheguei. Tudo, e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Uma alegria muito grande poder receber você aqui. Depois dessa experiência que a gente pôde ter, né, fazendo o curso Equipes Dão Certo da SBDG, da Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo. Estou muito feliz de poder estar recebendo você aqui para a gente trocar sobre um livro que foi tão importante aí para nossa comunicação e a nossa carreira, né? E eu queria te dar a palavra para você poder apresentar-se um pouco para as pessoas, dizer o que você faz nesse momento, né? Como que é a sua atuação, para as pessoas entenderem também um pouquinho sobre você antes da gente começar o nosso diálogo. Legal, obrigada, né, querido? Também estou muito feliz com o teu convite, né, do networking digital. Eu estava ouvindo você no início, né, da SVDG, da onde a gente se conheceu. Estamos aqui hoje, né, essas ligações em rede, né, que a gente está aproveitando aqui agora, que tem a ver com comunicação, com carreira e com os nossos pontos fortes também, né, Hugo? Com certeza. Legal, e legal, né? Tá aí, né? A gente está somando as nossas redes aí, né, querido? Com Mas então, certeza. quem não me conhece ainda, né? Já que, né, estou aqui como sua convidada, eu sou Fabiana Schneider, sou mentora de carreira para profissionais, sou headhunter para empresas, né? Também sou LinkedIn expert, né? Sou fera em LinkedIn e também dou aulas de recrutamento e seleção, né? Então, assim, pessoal, quem está me assistindo, sabe quando você está com aquelas dúvidas de carreira, assim, ou às vezes até mesmo de LinkedIn, e você não sabe com quem conversar? Ou então você, empresa, precisa de apoio, né, para os seus processos seletivos? Conta comigo que eu posso te ajudar, tá? Legal, bacana. E assim, só para poder avisar também para as pessoas que estão aqui, essa live ela vai ficar aí salva, né? A gente vai deixar essa live salva. Então a Fabiana também depois é provável que vai postar aí no perfil dela. E aí é o seguinte, eu também entendo que é legal eu rapidamente aqui me apresentar, porque é muito provável que pessoas também da sua rede vão estar aqui daqui a pouquinho. Então, meu nome é Hugo Peçanha, eu trabalho como especialista na área de comunicação e oratória, então eu tenho uma consultoria na área de treinamento e desenvolvimento para poder auxiliar pessoas, equipes, empresas e programas a desenvolverem aí comunicação e habilidades relacionais dentro desse contexto de carreira, de equipe, para cada vez mais as pessoas poderem ter aí facilidade para se articular e alcançar seus resultados. Então, fica o convite também para vocês seguirem as duas páginas, né, que a gente distribui conteúdo ligado a essa promessa que a gente se propõe a realizar aí com as pessoas. Então, Fabiana, para a gente poder começar, eu entendo até que é legal contextualizar um pouquinho, porque o livro Descubra Seus Pontos Fortes, ele chegou na minha mesa de cabeceira de um jeito, eu imagino que na sua de um outro jeito, bem diferente. E no caso da minha mesa de cabeceira, esse livro chegou em 2013, eu estava no início da faculdade, querendo buscar ferramentas para poder entender um pouco melhor os padrões dos meus comportamentos e, portanto, né, a minha comunicação. E eu recebi a indicação desse livro por um amigo, achei a leitura fantástica, apliquei a metodologia num experimento de recrutamento e seleção da empresa Júnior, que eu estava como coordenador de recrutamento e seleção na época, na Universidade Federal Fluminense, e foi um grande divisor de águas para mim, porque eu pude entender com um pouco mais de clareza, por meio de uma abordagem, por que que eu tinha determinados padrões de comportamento e, portanto, por que que em algumas situações eu me comunicava de uma maneira, em outras de outra maneira. Então, no meu caso, foi assim que ele chegou, super para somar, foi super importante para mim. Eu também queria saber como que ele chegou na sua mesa de cabeceira aí. Boa pergunta, Hugo, né? Já que a gente tem esse livro em comum que mudou tanto as nossas vidas, né? E de muita Total. gente ainda que
né? Ou que está na lista dos melhores livros para ler, né? Ou já leu e está aqui também querendo saber um pouco mais, né? Por incrível que pareça, até peguei aqui o livro, né, gente? Ó, tá aqui, né? Ah, o meu também Conheci tá esse aqui. livro, gente. Isso aí, legal. Conheci esse livro, sabe como, Hugo? Num processo de recrutamento e seleção, né? Tinha saído do banco depois de quase 10 anos, né? Numa multinacional aí, meio ainda dei umas cabeçadas depois de ter saído do banco, né? Daí surgiu uma vaga lá de gerente de academia. Eu falei, gente, adoro correr, adoro nadar. Era a academia que eu estava malhando na época, né? Depois da demissão. Então tava aquela, né, aquela loucura, aquele momento detox, a cabeça borbulhando. Fábio, você não quer participar do processo seletivo? Eu falei, claro! Fiquei entre as 3 finalistas, até convidei uma das professoras que ficou finalista comigo para assistir. E daí fiquei entre uma das 3 finalistas, e uma das tarefas do processo seletivo das finalistas era ler o livro. Era ler o livro, fazer um pequeno resumo e passar os principais 5 talentos, né, para o recrutamento. Né? No final, eu li o livro com tanta paixão, eu não fui aprovada, né? Foi até a professora Paty que levou a vaga naquele momento, a gente é amiga até hoje, né? Mas mudou o meu olhar, mudou o meu mindset, o meu jeito de entender que vamos focar energia nos pontos fortes, né? E não passar o resto da vida tentando arrumar os fracos, né? Que é isso que a gente vai levantar também, né, Hugo? Com certeza. Então mudou, assim, mudou meu olhar, eu aplico hoje na consultoria também, na mentoria de carreira, sabe, assim, eu uso ele diariamente. Quando você convidou, eu falei, claro, vamos lá! Legal. Pô, bacana, muito boa história. E assim, eu entendo até que é legal também a gente contextualizar as pessoas que talvez possam não ter lido ainda um livro, né? Que o livro ele trabalha em torno de uma teoria que a partir de uma amostragem percebeu por meio de padrões comportamentais aí, que existem alguns padrões que se repetem. Ele mapeou 34 habilidades que ele deu o nome de talentos e ele nomeou esses talentos que são comportamentos aí específicos, e ele levanta na teoria do livro que cada pessoa tem 5 desses 34 talentos predominantes aí. Então acho que a primeira coisa que a gente pode trazer aqui para as pessoas compreenderem é como que esse livro ele tem um poder então de autoconhecimento, porque a gente percebe aí que pela teoria e pelo teste, porque o livro oferece no final um teste para a pessoa poder verificar quais desses 34 talentos são os seus 5 predominantes no momento de aplicação e pela metodologia, que permite que a gente entenda que existem, pela teoria, combinações 34 5 a 5 que mostra o universo de subjetividade que a gente vê entre as pessoas. Então, eu entendo que esse contexto é legal, e tem uma coisa que eu acho que é legal a gente poder ponderar aqui antes de começar, que é a diferença entre talentos e pontos fortes. Eu queria até ouvir um pouco você, para poder perceber o que você entende por isso, né? Depois da sua leitura, da sua trajetória, na sua carreira, o que você percebe que é a principal diferença entre talentos e pontos fortes, para a gente poder trazer essa definição e começar a falar sobre comunicação, comportamento e carreira também. Uhum. O talento é uma coisa um pouco mais natural, né, Hugo? É aquela espontaneidade do profissional, sabe? É quando você vê que o profissional tem aquela espontaneidade, ele tem aquela sinceridade inicial, aquelas primeiras palavras, né? Que você já percebe se tem uma habilidade maior ou não, né? E os pontos fortes, até por definição, né, do livro, aqui, é aquela coisa de um desempenho estável, sabe? Quase uma perfeição, assim, né? É tudo numa determinada atividade, né? Então, às vezes, você pode ter um talento que não está descoberto ainda, ou então você pode ter um ponto forte, se bem que o livro prega que não existe ponto forte sem talento, né? Então, um depende do outro. Então, acho que isso é muito interessante, essa coisa do natural, que muitas vezes a gente não dá bola para isso, né? Porque a gente quer caixinhas fechadas do que o site fala, do que a revista fala, do que o teste fala, e de verdade os dois se complementam, né? Então, se um dos meus talentos é carisma, né? Se um dos meus talentos é disciplina, se um dos meus talentos é estudioso, ou carisma e harmonia, por exemplo, tem tudo a ver uma pessoa com carisma e harmonia trabalhar com outras pessoas, né? Só que daí eu preciso desenvolver isso cada vez mais, né? Para ficar assim a um nível de excelência, repetição, né? E chega quase perfeição, né? Eu entendo assim também que
é legal as pessoas poderem ter acesso e clareza sobre que talentos são esses, os 5, por exemplo, para justamente eu poder entender o que eu posso fazer de combinação aqui para poder desenvolver uma habilidade que engloba esses talentos e dominar isso com destreza, né? Com bastante perfeição, né? Perfeição, habilidade, possibilidade de acertar. Então, por exemplo, quando eu li o livro e eu tive acesso aos meus talentos, né? Os meus talentos, até comentando aqui, né? São competição, excelência, foco, realização e significância pela abordagem do livro. Eu percebi que eu conseguia canalizar muito isso para minha oratória. Mas por quê? Porque ficou cada vez mais claro para mim os motivos das minhas ações, ou seja, a estrutura da minha motivação. Então, quando eu tive clareza sobre esses talentos, eu percebi como que, de repente, eu poderia transformar eles numa habilidade que poderia virar, de repente, trabalho, propósito, vocação, né? E eu entendo que é legal as pessoas poderem ter acesso a esses talentos que são mais naturais, terem clareza sobre isso, e a gente poder fazer um esforço para conseguir desenvolver habilidades a partir disso, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu até colocaria uma pimentinha nisso, né, Hugo, que eu até trago muito com os meus mentorados, né? O que que você consegue gerar renda e o que que Total. acaba sendo só um hobby, né? Uhum, Porque às vezes uhum. tem disso, né? Ah, eu adoro piano, tá, mas não quer dizer necessariamente que você vai ser um pianista. Você Sim, pode ser, né, o adorável, né? Aquela pessoa que todo mundo, quem toca violão de grupo, né? com Você é certeza. o musicista do grupo, mas não necessariamente a geração de renda o plano A, né? Uhum, Então acho que isso é que, sabe, é isso que acaba tirando da trilha aí, né, muitos profissionais em razão de até saber quais são os seus talentos, mas não assumem, né, não entendem, não tem esse viés de autoconhecimento como você teve, né, de uhum, consciência desses talentos, e uhum, daí aceitar quais são possíveis de trabalhar com e quais uhum, são talentos para outras formas de trabalho, voluntário ou não, remunerado ou não, né? uhum. Legal, total sentido, uma indagação super importante. E até, Fabiana, puxando um gancho, que eu entendo que você até já pincelou um pouco sobre isso, mas para a gente poder trazer agora nesse momento, quais foram assim os principais aprendizados que você teve com esse livro e que você percebe que realmente foram impactantes aí para a sua carreira, para a sua comunicação, para o seu crescimento e também para o trabalho que você conduz, né, por talentos que passam também pelo serviço que você presta. Uhum. Acho que primeiro é identificar, sabe, Hugo? Acho que como você, quando eu identifiquei quais são, eu até comentei, né? O carisma, a disciplina, o estudioso, harmonia e responsabilidade, né? Então eu acabo carregando eles comigo junto no trabalho e também consigo, né? Como são as minhas maiores, os meus pontos fortes, eu consigo também identificar de uma forma mais fácil nos candidatos, nos profissionais e assim por diante, apesar desses, né, desses outros 34 aí. Mas eu acho que o maior aprendizado é isso, é tomada de consciência. Quando você toma consciência, você começa a fortalecer, inclusive deletar os que não, né, Uhum, os pontos que uhum, você não roda, né, uhum, as suas uhum. habilidades que você não roda, os conhecimentos que você não roda. Então, acho que essa divisão, sabe, do que eu vou fortalecer e o que eu vou deixar para trás, acho que foi o maior aprendizado. Muito legal isso. Uhum. Muito legal isso. E eu tive também alguns aprendizados. Eu entendo que um primeiro, que eu imagino até que você vá concordar por conta de utilizar o livro também como ferramenta no seu trabalho, foi o seguinte: ficou um pouco mais simples para mim, depois de ler o livro, né? Poder falar sobre a minha própria trajetória, poder falar sobre mim mesmo, porque eu pude ter uma ferramenta que me ajudou a complementar o meu autoconhecimento. E eu entendo que a nível de comunicação isso é super importante, né? Imagina, você vai, por exemplo, numa entrevista e aí pode ser que o recrutador faça para você aquela entrevista de uma pergunta só, pedindo para você dizer aí como que você chegou até o momento em que você está agora. E é importante você poder dizer, né, de uma maneira bem clara quem é você, com base nas habilidades que você tem, nas características que você carrega e nas coisas que de repente você pode fazer por conta dessas características. Então, esse nível de clareza nesse autoconhecimento para poder falar um pouco melhor sobre o seu próprio repertório foi um grande aprendizado para mim. Eu não sei qual é a opinião que você tem sobre isso, qual é a visão que você tem sobre isso, mas esse foi um aprendizado que também me marcou bastante. Com certeza. Eu vou dizer para você assim, Hugo, até quando a gente conversou, né?
Quando eu li o livro, eu fiquei tão impactada, um dos aprendizados também um pouco mais subjetivos, que eu falei, gente, eu concordo com tudo isso daqui. Existe gente que acredita em ponto forte, né? Exato. Foi pesquisado sobre isso, né? Então, acho que esse foi um recorte também desse aprendizado, né? Para dizer, nossa, não tô doida, é assim mesmo, né? Funciona, né? Mas eu digo assim, até né, um assunto super clássico, né? Numa entrevista. Fale um ponto forte seu, fale um ponto, né? Chega nesse ponto. Será que uma pergunta tão clássica, tão repetida, nada inovadora, né? Às vezes uma pergunta de competência, uma entrevista de competência é muito mais inovadora e mais profunda que uma pergunta de fale do ponto forte e fale do ponto fraco, por exemplo. Mas é que de verdade a gente quer ver a inteligência emocional da resposta. Com certeza. Né? Eu sempre compartilho isso com os assessorados também e com os meus alunos, mas é a tua inteligência emocional, a tua habilidade de responder, né? Sim. Porque pelo menos para você dizer qual é a tua fortaleza, até porque o recrutador, até, né, dependendo, ele já percebeu mais ou menos, né? Quais são esses teus pontos mais fortes, né? Porque a gente tem uma sensibilidade mais aguçada, né? Com certeza. E aí me ocorreu uma questão aqui também, que foi o seguinte, eu entendo que é legal a gente comentar o seguinte, quando a gente fala desses comportamentos, dessas habilidades, e de entender, por exemplo, quais são os talentos que eu tenho e, portanto, as habilidades ali comportamentais que eu tenho, entender comportamento é entender como eu me comunico, porque simplesmente me comportando eu já estou me comunicando. Então, a pessoa, por exemplo, imagina você descobrir lá no teste que você tem harmonia como um talento, que é até um talento seu, né? E aí você percebe, nossa, eu me comporto de forma harmônica, então talvez a maneira como eu vou me comunicar faça sentido eu entender que investindo ali na harmonia, no meu poder de mediar, em ferramentas que vão me fazer isso cada vez melhor, eu posso avançar para poder transformar isso num ponto forte e ter resultados legais na minha carreira. Então, eu também, né, entendo que essa clareza da pessoa poder entender os comportamentos ajuda ela a entender como ela se comunica, já que comportamento é comunicação, né? Então, eu também tiro esse aprendizado que foi bem legal, assim, nesse livro. Perfeito esse teu comentário, né, Hugo? Por quê? Porque o profissional ele tem que saber disso, né? Como o meu é harmonia, então, por mais que né, a gente tenha os principais talentos, eles também têm alguns pontos fracos de serem pontos fortes, né? Total. Então, se eu tenho essa harmonia, não me ponha para brigar com pessoas, porque eu dou um caminhão para não entrar numa briga. Mas enquanto eu puder harmonizar e tentar chegar a um consenso, esse é meu ponto forte, né? Então, até as lideranças precisam ter esse olhar, que, claro, o livro puxa, né, todo para esse olhar de pontos fortes, né, Hugo? Mas as lideranças também precisam, né, como você exatamente falou. Então, se esse aqui é bom de análise, vamos trazer para análise. Se esse aqui é melhor de negociação, vamos trazer para negociação. Né? Se esse aqui é melhor de comando, vamos trazer para comando. Mas não peça para uma pessoa de comando trazer harmonia. Exato. Pode existir perfis assim, em razão das diversas, né, do grande número aí de possibilidades. Mas olha aqui que isso é ponto forte. O que você faz bem? Então, se você é harmonioso, né? Se eu sou harmoniosa e você, por exemplo, tem foco, né? Então é o foco. Eu não vou pedir para você em criar muitas coisas, porque esse não vai ser tua fortaleza, né? E quanto mais a gente faz isso, até uma das partes do livro, né? Um porém, assim, diz que o livro identificou que pessoas acima de 55 anos não se preocupam muito, né, muito mais com pontos fortes ou assim por diante, porque eles já entrou, né, tende, né, é uma tendência a entender que a pessoa já entendeu realmente quais são eles, né, então daí já não fica mais nessa luta, né, de qual é o meu ponto forte, qual é o meu ponto fraco, né, já tá rodando, já tá fazendo de acordo com aquilo, já aceitou, já entendeu, né, já amadureceu e já está tocando adiante. E que principalmente também, né, a gente consegue entender isso a partir do livro, que principalmente essas pessoas acima dessa faixa etária não se preocupam muito com os pontos fracos, e isso tem a ver ali com a sabedoria, com a autoconfiança e com esse momento da vida de já perceber que, né, eu consigo entender o que eu faço muito bem e talvez isso seja mais importante
do que uma pessoa aí com mais 55 levantou a mão aí. E Ô, tá tudo bem Mônica. para mim poder lidar com isso. Então eu consigo estar mais tranquilo, mais confiante, mais seguro. É, Uhum. Tem um ponto também que eu queria trazer, que foi um aprendizado que eu até comentei com você em algum momento, quando a gente foi fazer o nosso alinhamento, que é o seguinte: o livro também traz uma abordagem que me impactou muito, que é o seguinte: ele mostra que conforme a gente vai desenvolvendo a idade adulta cada vez mais, vai se tornando um pouco mais difícil você desenvolver novos talentos a nível de neuroplasticidade até, né? A nível de capacidade de desenvolvimento. E não significa que a gente não consegue, né, até o dia da nossa morte, aprender eternamente, mas vai se tornando cada vez mais resistente. Então, isso mostra uma questão que eu entendo que é muito importante na comunicação, na carreira e no desenvolvimento das habilidades para a gente se comunicar, que é a gente poder, desde cedo e para sempre, testar hipóteses e verificar o que pode funcionar e o que pode não funcionar, para a gente poder ir achando, né, por teste, por tentativa e por experiência, que habilidades podem ser essas, né? Que É podem dar verdade. Você certo. comentou comigo, eu não sabia disso, essa coisa na neuroplasticidade, muito bacana, diferente isso. E tem tudo a ver até com essa coisa do aprender, desaprender, aprender, Total, desaprender, né, Hugo? total. Então, inclusive futuro do trabalho, né? Vamos trazer um pouquinho disso, né? O que que é o futuro do trabalho? Não é mais aquela coisa emprego, caixinha, né? CLT, horário, né? Agora, no momento Covid, a gente está passando por tudo isso também, que quebrou, né? Todos esses, né? Essas pré-configurações aí que a gente tinha antes de trabalhar, né? Mas são todos esses novos aprendizados que a gente está fazendo. Então a gente tem que começar a pensar na carreira, com essa coisa de futuro do trabalho, como carreiras paralelas, inclusive, né? Uhum, Então você sabe dar aula, mas também você sabe dar treinamento, mas você também gosta de escrever, mas você também gosta, sabe? Mas sim. sei lá, você, né? Tem outras habilidades aí que você pode estar usando em razão desse aprendizado. Mas aí, de Uhum, verdade, na minha opinião, Hugo, todas vão estar embasadas nos uhum. talentos, Sim, nos tá? talentos, nas Eu acredito que predisposições. vão. Talvez né, um engenheiro para cá, um RH para lá, a Uhum. carreira fechada, né, a profissão fechada, mas sempre vai ter essa ligação com os talentos, eu acredito nisso. Eu também acredito. E até aproveitando essa colocação que você fez, né, em relação à carreira, ao profissional do futuro, pelo repertório que você tem, pela experiência que você percebe que normalmente uma pessoa que se comunica assertivamente, o que acontece em geral que você percebe na carreira dessa pessoa? A pessoa que consegue desenvolver essa habilidade de se comunicar e assertivamente, portanto, conseguindo fazer as comunicações necessárias em cada tipo de circunstância, dependendo daquele contexto ali, né? Excelente pergunta, Hugo. Acho que de verdade essa é a pergunta da nossa live, né? Porque saiu recente uma pesquisa do LinkedIn das maiores habilidades, vira e mexe tem pesquisas acontecendo e a comunicação sempre está nelas. Em primeiro, em último, em 11º, sempre está mapeada, né? Então, o que que eu percebo? É essa assertividade na comunicação, é essa simpatia, até eu diria, na comunicação, assertividade para buscar resultado, simpatia para você poder entender, simpatia, empatia, né? Compaixão com as pessoas da equipe para você entender os momentos que elas estão passando, né? E conseguir unir tudo isso, né? E conseguir unir o que a empresa quer, vou trazer para o contexto corporativo, né? O que a Uhum, empresa quer? A empresa quer esses valores, esses resultados, né? Esse engajamento, né? Esse senso comum, né? Hoje em dia as empresas não querem mais show me the money, né? Até o livro fala isso, né? As empresas querem show me the why, né? Então não me mostre mais o dinheiro, me mostre o porquê, que daí me mostrando o porquê eu consigo trabalhar. E daí uhum, sabendo das habilidades, né? Das uhum, fortalezas, o profissional consegue engajar tudo isso junto. Então, uhum, se eu dissesse para você que uma das habilidades comuns a todos os grandes profissionais de sucesso, para a gente colocar numa caixinha X de uhum, sucesso, né, Hugo? uhum, Existem uhum, diversas caixinhas de sucesso, né? Mas total. numa caixinha efetiva, eu vou dizer, assertiva de resultados alcançados, independente de resultados financeiros ou resultados de desenvolvimento de pessoas e assim por Uhum, diante,
A comunicação é uma delas. Uhum. Porque é impossível você não conseguir alcançar resultados, engajar pessoas, desenvolver pessoas, se você tiver a comunicação. Você sempre chega lá com a comunicação. O contrário também é verdadeiro, né? Se você é um excelente profissional, mas não conta o que faz. Uhum. Se você é um excelente profissional, mas você não se posiciona numa reunião importante de diretoria, né? Uhum. Se você é um excelente profissional, mas você não quer fazer aquele almoço de sexta-feira, né, antes do Covid, aí com o pessoal... Se você não tem esse jeito de se relacionar e se comunicar, que nem diz o filme da Joy, né? O mundo não deve nada para você. Então, se você não se vender, se você não falar de você, quem é que vai falar? Né? Tem aquela coisa né? Você não pode levar sua mãe para falar de você numa entrevista, né? Estou exagerando aqui, né? Mas você que tem que saber chegar nesse nível de comunicação. Para você mesmo, em primeiro lugar, Rancharam, pirâmide de liderança, né? Você tem que saber primeiro para você, depois para a tua equipe, depois para o grupo, depois para o negócio e depois para o mundo, né? O que você faz para impactar o mundo com a sua comunicação e com a sua carreira e tudo junto, né? Então, essa pergunta, ela é assim... sabe por quê, Hugo? Só complementando um pouquinho, o pessoal fala assim, aquele lá fala um monte e leva os louros do trabalho. Só que não é. O falar é a habilidade da comunicação. Né? Então, se você não fala, ele tá com esse a mais, esse profissional tá com esse a mais aí, né? Essa estrelinha a mais nas habilidades que ele ou ela tem para defender o projeto lá na frente. Porque o chefe não vai chegar para você, não é o chefe que administra a tua carreira. Não. Né? Não é o grupo que vai administrar a tua carreira. Quem fez o projeto é você que tem que ter essa habilidade de lá na frente perder o medo de argumentar. Não, vão criticar, vão elogiar, vamos desenvolver, vamos cocriar, né? Talvez esses sejam até dos truques, né? Para saber se apresentar melhor, cocria, que daí quando você está cocriando, fica mais fácil, né? Passar pelos elogios, críticas e tudo mais, né? Com certeza. E assim, a sua fala me fez pensar numa questão que eu vejo que é a angústia de muitos jovens que passam pelos treinamentos que eu ministro, que é o seguinte: se eu sou tímido, se eu não sou super pop, super expansivo, se eu não sou aquele comunicador mega carismático, eloquente, se eu não me comunico dessa maneira, isso vai prejudicar a minha carreira e necessariamente eu vou ter prejuízos no desenvolvimento da minha carreira. Eu entendo que é super importante trazer esse ponto aqui, porque quando você foi falando das situações, me remeteu uma pessoa que tem essas crenças ligadas à construção da figura do herói comunicador. Então, eu queria ouvir de você, porque eu entendo que é importante, né? Estou aqui com uma headhunter e mentora de carreira, então eu entendo que é importante ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Se você entende que o tímido, o introvertido, o que não se comunica dessa forma mega expansiva e pop, se ele vai ter prejuízo se comunicando da maneira como ele pode, sabe? Eu vou te responder da seguinte forma. Linha do tempo. Vamos colocar uma linha do tempo aí, né? Tem aquela história do pato que dá um ovo bem grande e não faz barulho, e tem a história da galinha que dá ovos pequenininhos e cacareja, todo mundo sabe que ela, né, que ela chocou os ovos ali, que ela deu os ovos, né, que ela chocou os ovos. Eu diria assim, o profissional muito, né, como você chamou? Herói? Como é que você chamou? Eu falei... Herói da comunicação, né? Alguma coisa assim. O estereótipo, isso é um estereótipo na minha opinião, tá, Hugo? E os estereótipos são muito difíceis de serem, né, de serem trabalhados aí, de brigar com eles, né? Mas é um estereótipo, eu te diria assim, funciona, mas numa linha do tempo funciona por um prazo. Sabe por quê? Qualidade das entregas, né? Profissionalmente, corporativamente, vamos falar vamos no ponto.
Qualidade das entregas. Se você fala muito, mas não entrega, vai chegar uma hora que a coisa desanda. Só que se você entrega um monte de novo e você não fala, ninguém vai pegar na sua mão, né? Todo mundo quer isso, mas ninguém vai pegar na sua mão e vai te levar lá para se desenvolver. Então, eu diria assim, qualquer a mais que o profissional ou a profissional consiga fazer para chegar, assim, nesse momento de se comunicar mais. Não precisa ser o cara, a cara, o blogueiro, né? Não é nesse sentido. Se você entrega, então aumenta um pouco mais a sua habilidade de se comunicar. Porque tem muitos profissionais que têm habilidade de se comunicar e não tem entrega. Então tem que chegar numa coisa meio caminho do meio, né? E que no fundo, né, Hugo, é entrega. Tem um dos exercícios que eu faço com os meus assessorados que são 3 perguntas simples, né? O que você faz muito bem? O que você deveria parar de fazer? E o que você poderia fazer mais? Né? Então entra nesse ponto, né? Entra nesse ponto de, cara, você já faz tudo isso aqui bem na primeira pergunta. Então por que você não vende de alguma forma isso? Vender no sentido de se comunicar, né? De colocar, Isso, porque é uma das habilidades, eu diria, né, Hugo? Quando a gente olha para grandes líderes, né, grandes líderes mundiais, grandes líderes, a habilidade da comunicação ela é muito forte, concorda? Muito forte, sim. E, né? Só que a entrega também precisa acontecer, uma coisa tem que estar colada na outra, senão fica iceberg vazio, só fica pontinha e não tem nada embaixo, né? E tem uma questão, né, conforme você foi falando dos desafios da comunicação na carreira e da importância da pessoa poder se posicionar, me remeteu a fazer essa pergunta, porque em muitas sessões de mentoria que eu tenho com participantes de treinamentos em comunicação e oratória, nas mentorias individuais, muitas vezes, a pessoa chega no momento que fala, caramba, mas eu achava que o comunicador era aquele mega carismático. Eu achava que para eu poder... Por isso que eu não quero me posicionar na reunião, porque eu tenho medo da maneira como eu vou colocar, eu tenho medo de não ser aquele mega persuasivo, né? E na real, eu entendo que é legal a gente ponderar aqui que cada pessoa tem um perfil comunicativo e que tá tudo bem a pessoa usar a comunicação dela da maneira como ela consegue, desde que ela consiga se reportar, desde que ela consiga dizer o que está acontecendo, né? Eu já acompanhei times, por exemplo, de tecnologia, fazendo reuniões diárias, né? Que na metodologia de projetos ágeis eles chamam de dailies, e que na daily cada um tem ali segundos para falar, e são pessoas que, em geral, são ali introvertidas, mas que se posicionam super bem, são assertivas, reportam o que está acontecendo, da maneira como elas podem, e elas se comunicam. E eu entendo que isso é muito importante da gente colocar, porque tem algumas pessoas que deixam de entrar nos desafios de comunicação, de poder reportar, de poder se posicionar, de puxar a pauta na reunião, de levantar a mão e fazer um posicionamento, porque entendem que para isso elas necessariamente precisam seguir esse perfil heróico da comunicação que é idealizado por algumas pessoas. E eu entendo que, assim, se comunicar é você, como emissor, emitir uma mensagem para um receptor que vai entender isso, né? E eu entendo que é por aí. Eu não sei o que você acha, mas me veio tudo isso à cabeça na hora que você estava comentando. Eu concordo com você, porque quando a gente fala de outros pontos, né? Adaptabilidade, ativação, comando, conexão, outros dos talentos aqui do livro, por exemplo. Sabe que quando tem aquele tímido da reunião, que a gente sabe, trabalha em equipe, só que toda vez que ele fala, ele só soma na equipe? Só soma. Né? Um exemplo interessante também, pessoas financeiras, né? Pessoas financeiras naturalmente não se comunicam abertamente, extrovertidamente, mas são as pessoas que têm o domínio das informações para tomada de decisão. Né? Então é nesse sentido. Então, se a pessoa é analítica como ponto forte, seja analítico como ponto forte, tenha organização como ponto forte, tenha lá o planejamento, o pensamento estratégico como um dos talentos aqui que o livro traz, né? E toca isso da melhor forma possível. Eu diria, coloca pitadas de comunicação nisso. E ainda mais pitada falada, pitada escrita, né?
E a pitada da equipe, eu diria, né? Do estar com os outros, né? Com Que hoje em certeza. dia tá muito assim também, né, Hugo? O que Sim, que é vídeo, o que que é escrita, o que que é post, o que que... Né? São formas diferentes de se comunicar. Então, em momento nenhum, o pessoal que está assistindo, que está ouvindo a gente, em momento nenhum se menospreze por isso. não. Tenha essa autoconfiança no teu ponto forte e Uhum. traga ele para ser comunicado de alguma forma, né? Eu Sim, posso isso. ajudar. Eu estou vendo aqui que isso aqui não está certo, deixa eu refazer aqui. Pá, pá, pá. Pronto. Né? Uhum. Não precisa ter aquela coisa do herói da comunicação que a gente está comentando Exato, aqui, e exato. até mesmo daquele líder maravilhoso, fantástico, incrível, né? Sim, sim. Até porque eu, por exemplo, tenho organizações, tenho clientes que têm CEOs que são comunicadores ali pragmáticos, que não são aqueles comunicadores de palco, mas que estão ali colocando o que precisa ser colocado da maneira como eles encontraram para fazer aquilo e que é eficiente, traz resultado, mobiliza centenas de pessoas dentro e fora dali e tá tudo bem, né? Então eu entendo que isso é bem legal e é um aprendizado também que a gente pode tirar aí do livro. E Exatamente, Hugo. E essa coisa, né, dessa timidez ou extroversão, né? No fundo, vamos pensar, gente, vamos pensar, Hugo, né? As pessoas que a gente admira são aquelas pessoas que deram uma atenção, que tiveram cuidado com a gente, que ajudaram a gente a melhorar a nossa comunicação e nossa carreira de alguma forma. E verdade, não só aquela pessoa extrovertida. É uma verdade. conta difícil aí, não tem uma fórmula mágica, mas é Uhum, buscar esse caminho do meio. Os pontos fortes, na minha opinião, a gente tem que estar assim, com eles na ponta da língua. Né? uhum, Tem que estar com eles assim, em cada curso que você vai fazer é para sim, incrementar ainda mais, com seja certeza. copywriting, seja storytelling, né? Para melhorar a comunicação, além dos Uhum. teus pontos fortes, né? Uhum, com certeza. E até perguntando assim, uma pergunta que normalmente eu faço quando a pessoa que está vindo como convidada lida diretamente com oportunidade de mercado, com apoio à carreira, eu queria saber assim, quais são as três, de repente, soft skills, as três habilidades comportamentais que você nota nesse contexto que a gente está comentando, que são, assim, importantíssimas para qualquer carreira no contexto, né, mundial que a gente se encontra agora na atualidade, né? O que que você percebe que são três soft skills que qualquer profissional de qualquer carreira é importante ele ter um olhar de cuidado para poder desenvolver essas habilidades? Boa pergunta. A gente sempre quer uma receita de bolo, É. né, Hugo? Eu diria, é muito difícil, não existe uma receita de bolo, mas se Não. a gente for pensar nesses principais talentos, né, que o livro traz, quais são as que complementariam até? Então, essas skills que você está perguntando, né? Quais complementariam? Eu digo, repito, quem já me conhece sabe, essa coisa, a primeira delas, é essa coisa do pensamento computacional, assim, essa coisa de você entender dados, essa coisa de você entender tecnologia, sabe? O exemplo que eu dei até, né? Você tem que entender que o Teams, por exemplo, é muito parecido com o Zoom, mas que de verdade ele também é parecido com o Google Meet, né? E o Instagram tem as suas personalidades, né? As suas configurações, mas que por trás disso a gente vai se comunicar, vai gravar, vai escrever chat, vai, né? Uhum. Ter esse pensamento computacional. A gente tem que, não tem mais como, o Covid, né, lacrou isso, né? A tecnologia está aí, a gente precisa lidar com ela. Não dá para virar as costas e dizer não aprendo, tá? Acho que Uhum. essa é a primeira de todas, né? Culpa da TI, que eu brinco, né? Tudo isso é culpa da TI, né? Mas É. essa é a primeira delas. A segunda que eu vou passar para você, é essa coisa da comunicação. Eu, É. eu acho a comunicação uma coisa transversal a tudo, sabe? Transversal a tudo. Se, sei lá, se Einstein lá atrás não tivesse se inscrito em algum, né, congresso para apresentar as ideias, ir lá na frente, falar, né, para não sei quantos professores e ouvintes e tudo mais, se você não tirar de dentro de você as suas ideias através da comunicação, tirar de dentro de você o como você resolve dor de cliente para a empresa que você está participando de processo seletivo, a pessoa não entra em você, é você que tem que tirar de dentro de você através da comunicação.
né? Acho isso importantíssimo. E uma terceira, assim, para a gente fechar, que eu até já comentei, essa coisa do aprender e desaprender. Aprender e Uhum. desaprender. Eu diria que não é uma habilidade nova, é uma skill nova, né? Se eu for pensar no tempo dos meus pais, no tempo dos seus pais, dos seus avós, não era uma skill tão valorizada assim, uma Uhum. habilidade tão valorizada assim, e hoje em dia, se você não, né? Acho que o primeiro, assim, vou entregar a minha idade agora, Hugo. A primeira grande quebra foi quando o Orkut acabou. Eu falei, gente, quando o E Orkut agora? acabou, as minhas pastas estavam todas lá, as fotografias, os arquivos. Eu, né, os grupos que tinha, como chamava? Não lembro mais, esqueci já. Eles, Comunidade. as comunidades, que era o grande Olha, eu até diferencial do lembro, hein? Orkut, né? Então, quer dizer, acabou o Orkut, daí veio o Facebook, lá vou eu aprender o Facebook. E daí eu virei Aham. especialista em LinkedIn, É. e se o LinkedIn acaba amanhã e vier outra É. rede social profissional, eu vou aprender outra rede social É. profissional, E é isso né? já. É esse aprender, desaprender. Aprender, desaprender, por quê? Em razão dos teus pontos fortes, você precisa disso. Talvez o que você não precise, deleta, né? Não vai nem atrás. Mas se você não tiver essa pegada, aprender, desaprender, sentar no sofá e dizer, não, é assim, não muda nunca mais, Uhum. empregabilidade começa a cair, né? O jeito de pensar, os resultados vão ser diferentes, né? Então, É, essas três, viu? é. Eu chamo de pensamento computacional, que é o Instituto para o Futuro, que fala disso, dos Estados Uhum. Unidos, o Institute for the Future, né, que é uma das citações, tem as do Fórum Mundial também, Econômico Mundial, né? Mas eu gosto dessa, porque eu acho que Legal. depois que a pessoa entende a lógica da tecnologia, a Uhum. vida começa a ficar mais fácil. É. Ela entende por que o Uber é muito parecido com o Cabify, que é muito parecido com o Nananã, Uhum. né? E daí anda, daí o aprende, desaprende e roda sozinho, né? E se É. comunicar também usando as tecnologias, né? Com certeza, e tudo isso é um caminho sem volta junto. E elas três, elas estão muito conectadas, essas skills mesmo, porque tem a ver com flexibilidade, pensamento adaptativo e articular isso, né? Então, Verdade. legal, super, Eu diria que a comunicação ela é muito transversal a muito tudo. Ela é transversal. transversal às idades, às carreiras, às empresas, aos segmentos de negócio, às pessoas como um todo, né? Uhum, com certeza. E, assim, uma pergunta que eu faço para alguns convidados aqui que vêm nas lives também, que eu entendo que é legal porque traz muito valor para as pessoas que estão ouvindo, é o seguinte, se você pudesse, com a visão que você tem hoje, dar um conselho para a Fabiana de 5 anos atrás sobre comunicação e carreira, o que você diria para ela? Boa pergunta, Hugo, né? 5 anos atrás eu estava começando a empreender assim com tudo, carreira solo, né? Cortei o vínculo ali, né? O que eu diria a título de comunicação e carreira? É, em razão dos meus pontos fortes, né? Eu acreditei, eu consolidei a minha carreira e arrisquei no empreendedorismo, né? Então, o que eu diria? Arrisque mais. Tente Uhum, mais, experimente mais, né? Até mesmo se você tem um ponto forte, você faz e dá errado, aprende com aquilo. Porque não, mas é ponto forte, como é que vai dar errado? Sim, dá errado, né? com Então certeza. aprende com aquilo, mas se arrisque a aprender, se arrisque a testar, se arrisque a errar, começar de novo, trocar, pensar 180 graus diferente, né? É nesse sentido, assim. E acho que a grande virada da minha carreira, né, quando eu mesma, Fabiana, fiz minha transição de carreira, foi isso, né? Foi essa coisa, assim, de como é que eu vou me comunicar, eu já estava certa de como eu ia me comunicar. O que eu vou traçar? Vai ser essa carreira empreendedora, então, que eu vou seguir? Legal, vou, que eu já tinha, né? Já estava com o site pronto, já estava com as coisas todas prontas, né? Então, quando eu senti essa segurança, eu fui, né? Mas se eu tivesse talvez arriscado um pouco antes, teria, né? Não sabia que era tão legal empreender, né? Graças a Deus, né, Hugo? Tá, né? Tô É, ajudando muitas pessoas aí nos momentos diferentes de carreira de cada um, né? Então acho que eu diria para a Fabiana de 5 anos atrás vai, né? legal. Arrisca, vai, testa. Se errar, se cair, né? Tenta. Se cair, levanta, levanta e começa de novo, Tá tudo né? bem, tá tudo bem acontecer isso, né?
Legal, bacana. Até Gilvanise do Portal Vocacional comentou aqui. Eu diria parabéns pela coragem. Essa escolha de carreira solo é tudo de bom. Assim também, Legal, Gil. e também é legal Isso ponderar aí. que eu gosto de falar também que não é a grande maravilha do mundo, né? Como toda escolha envolve muitas renúncias, mas que movimenta de uma maneira diferente, né? Movimenta a gente de uma maneira Uhum. diferente. Então é São bem legal. habilidades diferentes, né, São. Hugo? Só uma palhinha disso, né? Uhum, O intraempreendedorismo, o empreendedorismo, você pode ser empreendedor em qualquer lugar, você pode ser empreendedor na igreja, no teu grupo de uhum. igreja, você pode ser empreendedor no teu grupo de corrida, no trabalho, mesmo sendo CLT, né, por Você exemplo, pode. Uhum, você com aquela autorresponsabilidade, né, de tocar o projeto com a tua equipe, né, uhum, e uhum. empreendendo no sentido literal da palavra, né, É, CNPJ e tal, né? e interessante você colocar isso porque conhecer meus pontos fortes e meus talentos me ajudou muito no empreendedorismo, me ajudou demais. No empreendedorismo, em todas essas modalidades que você está ponderando, né? Dentro de organizações que eu já trabalhei, na minha própria consultoria, dentro de movimentos, na universidade. Então, me ajudou muito a me movimentar, a ter a clareza dessas habilidades, porque, enfim, a gente consegue, como eu citei até anteriormente, entender melhor as nossas vias motivacionais para poder se comunicar do melhor jeito possível, conseguir realizar e saber o que fazer, né, com aquilo ali que eu entendo que é super importante. É verdade. Algum dia eu tive um Legal. feedback de uma colega, que a gente até estava num projeto junto, um projeto que começou e terminou, inclusive. Eu abri uma startup e fechei uma startup, eu passei por todo o processo. Ela disse assim, Fábio, você é tão disciplinada, é isso que faz você ir para frente. Eu falei, olha que interessante, e é um dos meus pontos, né? Eu Aham. tenho uma outra colega que ela fala assim para mim, ai, Fábio, eu queria tanto ser igual a você, você chega num lugar, não conhece ninguém, quando vê, já conheceu todo mundo, trocou um monte de cartão de visita, Uhum. pré-Covid, né, É, Hugo? Como a gente antigamente. está conversando agora também, né, de SBDG, de LinkedIn, quando a gente conversou, que você estava de parabéns e tudo, né? Então, são habilidades, né, só duas delas, mais o carisma, que me fazem, né, de fortaleza. Daí, o que eu não sei de número, essas coisas chatas, tem lá Ah, minha consultora financeira para resolver isso para mim, uhum. né? Com Daí tem lá não certeza. sei o que, né, meus fornecedores aí Com para me certeza. ajudarem nas outras, né, nas outras habilidades aí que não são meus pontos fortes, mas que eu dou um jeito aí com esses truques, né, Hugo? Vamos, Com o livro até certeza. chama de truques, né? Os truques para você, né, superar isso aí, né? Com certeza. Legal, muito bom o conselho e o gancho que a gente pôde puxar disso aí. Eu vou te fazer uma pergunta também que tem a ver com recomendação de conteúdo. Enquanto isso, eu vou até convidar as pessoas que estão assistindo a gente, se elas tiverem alguma pergunta, pessoal, vocês podem comentar aqui, que agora mais para o finalzinho a gente responde as perguntas. Enquanto eu faço uma pergunta aqui para a Fabiana, para a gente poder se encaminhando para o nosso eixo aí de conclusão, eu deixo aberto aí à vontade para quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, colocar aí nos comentários. E enquanto isso, eu queria ouvir de você, Fabiano, o seguinte: você tem alguma recomendação para as pessoas de alguma leitura, algum material, algo que você entende que seria legal multiplicar a nível de indicação para as pessoas? Porque tem várias pessoas que assistem às lives aqui do meu perfil, eu acredito que do seu também, que são tarefeiras, né? Gostam de fazer coisa, consumir conteúdo, né? Então eu queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de recomendar, assim, que foi legal para você, para as pessoas que É estão ouvindo. verdade. É legal, Hugo, sabe? Porque teve um tempo, eu comecei a dar aula mesmo, né? Sempre tive habilidade e nunca tinha assumido esse meu lado de carreira, né? Então faz 4, 5 anos que eu literalmente, né, comecei a dar aula mesmo com professora de algumas universidades aqui. Professora CNPJ, né? Mas tô lá 3, 4 vezes ao ano na universidade. E daí, o que que acontece? Eu incluí um slide nas minhas aulas só com indicações, porque todo mundo pede, né? É, de todo Livro mundo não pede. resolve problema, tem Não, outras coisas, né? Netflix não resolve problemas, mas ajudam a gente a ter demais. novos insights, abrir novas possibilidades, né? Eu diria para você assim, eu gosto muito do livro Canva de Carreira, que é a metodologia Canva, é até esse que está aqui atrás, aqui, né, esse quadro de Uhum. modelo de negócios que eu tenho, de verdade é um Canvas da Trilhas, que todos esses post-its coloridos aqui eu não fiz ainda, então tem 3 aí que estão que estão me perseguindo e eu não consegui cumprir ainda, né? Mas o Canva de carreira eu acho legal, porque é a metodologia de modelos de negócio pensando em você e Uhum. abre muitas possibilidades, você consegue fazer um Canva de carreira de cada
de cada possibilidade, de cada plano A, B, C de carreira que você tenha. Um livro, tá? Uhum. Um filme, 2 filmes que eu gosto muito. O Amor Sem Escalas, que ele é clássico de recrutamento e seleção, mas vale, tá como um dos mais vistos até na Netflix. E eu gosto muito do filme Joy. Joy, Semente do Sucesso. A história daquela que faz a vassoura que torce. Uhum. Ela passa Uhum. por cada coisa no filme que, olha, vou te contar, é literalmente uma história legal de empreendedora. Até esses dias Legal. eu vi aquela da empreendedora Mrs. não sei o quê, que de 1920, uma negra nos Estados Unidos. Fantástico também, seria um modelo novo de carreira empreendedora, né? Mas eu acho que o Amor Sem Escalas tem a ver com corporativo, assim, né? E uma Legal. frase que eu amo de paixão, sabe, Hugo? Aquela coisa assim: a gente não consegue resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Ó. Então, se você faz a mesma coisa, se chega, faz a mesma coisa, se você não tem um livro novo, um filme novo, uma coisa nova, cara, É. a neuroplasticidade não funciona, É. né? Então a gente sempre tem que estar fazendo coisas diferentes para somar, né? Só para somar, para a gente ampliar, né, a visão, ampliar insights, né, ter novos olhares aí da mesma coisa. Né? Então, assim, quando bate, eu falo, não, deixa eu ver o que eu vou fazer de diferente, porque eu estou fazendo tudo igual e não está dando Uhum. certo, Pois é. né? E daí a gente vai adaptando. É, isso é Né? legal, tem super a ver com poder escutar o que está se passando, né? Parar para poder ouvir o que está se passando e perceber quais são ali os novos comportamentos que eu preciso ter, as novas ações que eu preciso implementar para poder alcançar algum resultado que seja mais próximo do que eu gostaria, né? E como que a comunicação tem super a ver com isso, né? Total. Tudo a ver, né? Comunicação é conteúdo também, né? A gente É. precisa ter conteúdo, né? Eu falo muito isso de rede social, assim, né? Ai, Fábio, eu tenho medo de postar, como é que eu posto? Como é que, né? Se eu postar coisa errada, o que eu tenho que postar no LinkedIn e tal, né? Bom, você tem que, né? Você tem que postar o que você sabe, né? O que você tem conteúdo, que você É, o que você domina, o que pode. você trabalha com aquilo, você estuda aquilo, você é curioso por aquilo, você vive aquilo, né? Daí Uhum. sim, o conteúdo vem de dentro para fora, né? De novo, é uma coisa meio talento, assim, é de dentro para fora. Daí você vai aprendendo técnicas, né? Vai Uhum. absorvendo conhecimentos, o livro fala disso também. Absorve conhecimentos, desenvolve técnicas, mas com conhecimento e técnica sem o talento, zero, né? Se Uhum. você tem a Ferrari e não sabe dirigir, né? Se É, você tem Trello, tem Asana, e você não sabe usar, né? é, Não faz sentido. é. Então é essa ligação, né? Legal, muito bacana. É, bom, eu queria saber também se tem aí alguma mensagem final mais que você queira passar, né? Alguma coisa mais que você queira compartilhar, para a gente poder já caminhar para os nossos minutinhos finais aí de live. Queria saber de você, Hugo, 5 anos atrás, o que você diria para você mesmo? Gostei dessa Olha, pergunta. eu gostei da sua pergunta agora, porque enquanto eu É, estava te perguntando, eu estava pensando no meu caso, né? Porque os meus 5 anos atrás, talvez você não vá acreditar, mas eu também estava começando a empreender. Estava começando a Desperta. olha, O primeiro projeto da Desperta eu fechei em dezembro de 2015 para começar a rodar em 2016. Então, nesse período, eu estava planejando, montando proposta. E eu pensei uma legal. coisa, e eu, assim, na época, 6 meses depois de eu rodar o primeiro projeto da Desperta, eu rodava ele em paralelo com o lugar no qual eu trabalhava. Eu estava estagiando nessa época, né? Porque eu tenho 27 anos aí. Então, eu estava estagiando nessa época, no meu último estágio, então, porque eu ia me formar, e eu não fui efetivado do meu estágio, eu fui desligado. E a minha gerente, na época, que eu até já fiz uma live com ela, ela falou para mim o seguinte, falou assim, Hugo, eu entendo que não faz sentido você continuar aqui. Você é um talento que eu gostaria de ter, que seria ótimo para mim, mas eu sei que daqui a um ano você vai sair daqui, você vai perder tempo, eu vou perder tempo, nós dois vamos perder tempo. E eu entendo que é importante você correr atrás das coisas que de fato fazem sentido para você. Porque você gosta muito de desenvolvimento e eu entendo que você tem que estar na ponta, porque eu estagiava em RH, né? Você tem que estar do outro Uhum. lado, você tem que estar fornecendo, você tem que buscar o que você entende que faz sentido para você. E aí, nessa época, eu tinha, então, acabado de apresentar meu TCC,
E eu falei assim, acho que faz sentido eu arriscar nesse momento. Né? E aí eu pensei as coisas que você pensou, só que no meu contexto, porque eu não sou casado, eu não tenho filho, eu não tenho ainda responsabilidades que me coloquem num risco tão grande, então eu entendo que está super apropriado para eu poder arriscar aqui e começar esse negócio. Então, eu acho que uma coisa que eu diria para mim, né, há 5 anos atrás, seria o seguinte, fica calmo, respira, mas vai, testa, tenta. E uma coisa também que eu falaria, que eu fiz diferente, foi o seguinte, comece logo pela internet. Seria uma coisa que eu falaria para mim. Comece logo pela internet, dê escala pela internet, trabalhe pela internet e também faça tudo o que você faz presencialmente, mas coloque suas forças e sua estratégia em peso na internet. Então, seria um conselho que eu daria. Porque eu acredito assim, que todo empreendedor, e há 5 anos atrás era esse lugar que eu estava começando a caminhar, é muito importante, até a nível de comunicação, posicionamento, talento e habilidade, você desenvolver familiaridade, né, intimidade com as ferramentas do marketing digital. Eu entendo que isso é muito importante, é um caminho sem volta, né? A gente tem a internet que é um recurso a nosso favor, então acho que o meu conselho casa com algumas das habilidades que você colocou e para um viés mais direcionado, né, ao marketing pessoal, ao marketing digital e à escala pela internet. Então eu falaria essa salada de fruta de conselhos aí para mim há 5 anos atrás. Acho que seria isso. Legal, adorei, querida. Que Legal, linda né? essa história também, né? E tem a ver com a tua coisa de competição, excelência, foco, muito importante para o empreendedorismo, realização, tudo a ver, e a significância, né? De você precisar entender o que está acontecendo para te motivar a trabalhar, né? Se você já tem esse feeling, você já tem essa subjetividade aí com você também, né? Legal. Que legal, Hugo, adorei. Da pergunta também. Legal, legal. bacana. Isso aí. Legal, Fábio. Eu queria Estamos agradecer quase demais no horário aí, aqui já. A gente está quase no horário. Eu queria agradecer demais pela sua presença, por você ter aceitado o convite. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo poder ter conhecido você num contexto de desenvolvimento, que a gente estava ali buscando conhecimento para a gente poder melhorar os nossos resultados, a entrega para os nossos clientes. Acho que é um ponto bem comum ali que a gente tinha. Com certeza. Foi muito legal poder conhecer você e a gente poder compartilhar de uma obra, né, de um livro, de uma pesquisa que impactou tanto a nossa carreira e que tem tanto significado. E até puxando um pouquinho esse agradecimento, eu recomendo fortemente às pessoas que estão assistindo essa live, que ainda não leram o Descubra Seus Pontos Fortes, que invistam um pouquinho de tempo nesse livro, né? Um livro aí que mudou. Isso aí. Esse livro que mudou assim demais o rumo da minha carreira, descobertas que eu tive, e eu vejo que a da Fabiana também, né? Então, muito obrigado. Já tem até o 2.0 agora, né, Hugo? Esse aqui é o do nosso tempo, agora tem o 2.0, né? É verdade. Legal. Querido, muito obrigada pelo seu convite, adorei. Eu lembro no curso da SBDG que você ficava com a cabeça assim. E daí você fazia assim. E eu também. A gente já se olhava ali no movimento corporal, né? Mas muito legal, viu? Obrigada pelo convite aí, esse livro que nos une e muitas outras coisas aí, né? Para trabalhar com pessoas, né, Hugo? Vamos desenvolver pessoas. Ó, a nossa professora aí. Essa é a Isabel Colega, tá. A Neves. Não, desculpa. É verdade. Um beijo pra Isabel aí, falou que acabou de comprar. Né, querida? Acabou de comprar o 2.0. Isso aí. Legal. Você vai gostar. Mas obrigada pelo convite, por essa conexão aí. Batemos o santo, né, Hugo? Batemos. Legal, Fábio. Obrigadão aí pra você. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Se você entende que esse vídeo, né, essa live, ela faz sentido ser enviada para alguém que você conhece, é só você apertar também no aviãozinho, ela vai ficar salva no meu IGTV. Depois a Fabiana também vai fazer um download e subir no IGTV dela. Eu vou ajudar ela a fazer isso. E fica todo mundo convidado para poder assistir novamente e mandar para aquela pessoa que você entende que, assim como nós, precisa ter um cuidado especial com a descoberta dos seus talentos e também dos seus pontos fortes. Beleza? Isso aí. Valeu, Hugo. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, Gil. Tchau. Valeu.